Por favor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anuncio-vos o testemunho de Deus, e não fiz com ostentação de linguagens de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Muita coisa que o pastor eu vou falar hoje aqui colabora para a compreensão daqueles que estão aqui sobre o chamado da salvação de Deus, que se respaldam e se apoiam em graça e misericórdia. Como também isso, o caráter dessa decisão de Deus pelo homem, de que aquilo que se efetuou em Cristo, ele seja dependente em toda a sua vida, e até vida pós-morte. Porque não existe só uma definição do amor de Deus no chamado da graça, mas uma responsabilidade do homem com isso, de extrema dependência, como também sujeição. E até Paulo, nesse texto que o pastor, eu li com os irmãos aqui, ele fala de uma igreja debaixo do Calvário, onde Cristo foi crucificado. A igreja ali, aos pés da cruz, debaixo do acontecimento da humilhação, debaixo do acontecimento da oferta da vida do nosso Senhor, que ele define que é uma identidade da igreja. Uma identidade dela de caráter, de vontade, de missão, de obediência, de palavra. E a igreja, estando debaixo do Calvário de Cristo, ali em sujeição àquele acontecimento, entendimento é que ela tem compreensão das razões que não só a fizeram se direcionar para lá, no acontecimento de Deus, como também permanecer ali, e não se abster daquilo, e não renunciar àquilo. E eu não sei se realmente isso foi trabalhado por vocês dentro do vosso coração, porque a gente vê hoje não só uma gravidade de erros doutrinários no que consiste chamado cristão, no que diz respeito graça e misericórdia, como também estamos vendo uma cena assustadora de afastamentos a respeito do Calvário, do acontecimento messiânico de Jesus, e parece que me está muito claro que vai surgir essa nova ordem mundial religiosa, onde toda ela está sendo trabalhada ou moldada ou organizada em atos religiosos que se excluem totalmente disso, da autoridade messiânica do acontecimento de Cristo, como também da oferta dele ali no Calvário. E eu falo desse afastamento, dessa rejeição à autoridade de Cristo, que para mim já é um cenário muito claro, muito nítido. Mas não é o que eu vou trabalhar com você hoje aqui, não. Mas eu me volto para contemplar isso. O que seria uma igreja ali? Aos pés da cruz. Seria para ela um cárcere, ou isso, um entendimento, uma consciência, uma identidade, uma esperança, uma autoridade, um planejamento e propósito de vida, e muitas coisas que na verdade a gente pode incluir e definir, que estão ali na raiz do que Jesus cumpriu. E obviamente na semelhança do Cristo em quem ele está. Eu queria começar por esse ponto, com os amados irmãos, porque quando a gente fala de salvação, ou de um Salvador, na teologia bíblica e escatológica, representa ser para Deus uma ação com resultados. Então, salvação e Salvador, esses termos, estão acompanhados com ação de cumprimento de promessas. E isso, de objetivos e propósitos que precisam ser alcançados no mais alto nível de precisão. Que quando isso é trabalhado e construído por nós na leitura bíblica e nas comprovações históricas, fica muito claro
que existe uma suficiência ali confirmada no que Deus planejou e ofertou pela salvação da humanidade, que ela é insubstituível. Então existe uma doutrina para tratar isso. Esta ação de Deus pela humanidade, como também esse resultado que ele atingiu pelo Filho, que traz suficiência, tem doutrina. E uma das primeiras doutrinas que foram indicadas pelo nosso Senhor, como também acompanha em todos os escritos, é que não haveria necessidade de salvação ou a indicação de um Salvador se a situação do homem não estivesse comprometida com Deus. Então, existe uma antropologia da salvação no que se cumpriu em Cristo, que define que o homem, desde Adão até os dias atuais, que o homem ali, na presença de Deus, ele está comprometido, que diríamos, separado dos privilégios, da comunhão, por causa da inclinação dele para o pecado, como isso também, da sua impotência de resolver e solucionar isso. E eu queria começar por esse primeiro detalhe, e aí eu peço aos irmãos para abrir o texto para mim. Texto de João 8, verso 34 ao 36. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, essa indicação está sendo dada pelo Senhor aí claramente. E claramente que o motivo dele assumir a prerrogativa messiânica e representar essa ação redentiva em pró à humanidade se deve ao fato da posição do homem com Deus estar comprometida da maneira como o pastor eu falei aqui. Demonstrando exatamente o quê? Impotência e incapacidade, como também comprometimento. Então, se nós não identificarmos o pecado no homem, da qual eu estou me referindo aqui, que vem de Adão, e há essa hereditariedade nos demais que vieram depois, não há evangelho para nós, não há salvação para nós, não há um salvador para nós. Porque tudo aquilo que Jesus cumpriu em sua missão está interligado, direcionado à situação do homem com Deus. A sua posição, vamos dizer assim, com Deus. Um outro texto rápido aqui, texto de Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Como também um outro texto que o Senhor deixa muito claro também, João 15, 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ele indicando e mencionando novamente esse termo no que diz respeito à realidade do homem. Marcos 7, verso 20 ao 23. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Certo? Então, quando Deus toma a iniciativa de dar a providência para essa situação, do que diz respeito ao homem, o pecado participa e é a principal razão e motivo da providência. Existem correntes de pensamento que são categóricas em dizer o pecado não existe. Bom, se o pecado não existe, também não existe corrupção. Se o pecado não existe, então a situação do homem agora e o mundo precisa condizer com essa afirmação. Precisa ser compatível a afirmação, e a gente sabe que não é. Então nós começamos aqui a construir a realidade do que o Evangelho significa para nós. Que o Evangelho para nós significa esse ato de Deus de direcionar certa intercessão para o homem que está numa posição de condenação merecível. Como também isso separado de qualquer privilégio. Relativo a Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Então a situação do homem e a sua posição original de natureza requer redenção. Então aquela ação que acompanha resultado em que se cumpriu em Jesus, ela não seria
necessária, como também nem importante, se a posição do homem não fosse essa. Porque a posição da humanidade e do homem requer redenção, Deus proveu redenção. O que eu quero deixar claro para os irmãos aqui é que nada daquilo que Deus se comprometeu em fazer pelo Filho, ele precisava. Não coloquem Deus numa condição idealista, e quanto mais isso, de alguém que veio servir o homem por capricho, por religião, porque não é. O rompimento aconteceu quando o pecado entrou no homem, e a ideia aqui é essa: a retratação dessa situação como a reconstrução dessa realidade vai ser feita da maneira como Deus quer. Mas como dizia os irmãos aqui, não existiria propósito Deus tomar iniciativa de salvar alguma coisa que não precisa ser resgatada. Não teria motivo. Tudo isso ali no Evangelho acontecer e se cumprir, se o homem, a humanidade, a história é uma coisa linda e maravilhosa. Pastor, tem pessoas que resistem a essa visão, ou essa contemplação de enxergar no homem o pecado e a sua miséria? Lógico que tem. E ainda tem gente dentro da igreja que compra essa ideia. E durante a pregação aqui você vai chegar na conclusão. Porque novamente, essa palavra está sendo pregada aqui para essa igreja hoje. Por causa desse conceito de que você pode abrir mão disso, sem consequência. Então, se você pode abrir mão disso, do que Deus te ofertou, sem nenhuma consequência, então se imagine vivendo sem isso. E vamos ver qual que vai ser o teu futuro e o teu destino. Porque se a ciência de Deus é legítima, no que eu estou falando aqui, e é, o teu fim ou o meu, se desligarmos disso, é de condenação. De extrema condenação. Porque já por natureza, isso já é merecido. Para nós. Para nós. Então esse é o primeiro indicativo que o Senhor Jesus deu quando Ele veio. Ele veio por causa do pecado e por causa do comprometimento do homem com isso. Então Deus passa a anunciar providência de uma base de salvação para toda a humanidade pecadora, e se prontifica em apresentar pessoalmente quem Ele elegeu para ser a autoridade representativa dessa redenção. E essa construção de anunciamento messiânico e redentivo começa no acontecimento da queda do homem. É o primeiro texto que o pastor eu quero ler aqui, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí no ato do acontecimento da queda do homem, Deus já deixa claro ao homem o quê? Que tudo aquilo que iria acontecer depois da entrada do pecado no homem e no mundo, se direcionava exatamente para o quê? Para o acontecimento da retratação e da reconstrução do homem e do seu cenário comprometido com Deus. Então Deus passa a intensificar esses anunciamentos messiânicos e redentivos que estão no Antigo Testamento e deixa claro, e esse caminho e essa trajetória histórica se inicia em Israel pelos sacerdotes e pelos profetas, e Deus passa a deixar claro ali que daquela linhagem, daquele povo, sairia a base redentiva e a base da salvação para toda a humanidade. Que não é meu propósito fazer os levantamentos históricos e proféticos. Os irmãos aqui, quem fez seminário aqui nessa igreja, já domina um pouco sobre isso. Mas eu preciso e necessito dizer aos irmãos que não construímos aqui a imagem ou a semelhança de um Deus que trajetou toda essa história profética, messiânica, para querer ser um idealista.
Ou isso, para que ele, pelo Filho, estabelecer uma religião mundial. O plano sempre foi redenção. Como a igreja de Cristo é um instrumento redentivo. Porque nós temos compreensão e entendimento da nossa missão aqui, com você e com aqueles que estão aqui. Restabelecer e instituir uma ordem regenerada por Cristo. Porque ela não pode ser natural. Ela não pode ser normal. Precisa levar as marcas da retratação e da reconstrução. Então, quando essa linha de atuação messiânica e redentiva se inicia da parte de Deus por homens que ele escolheu e inspirou a profetizar, eu não vejo Deus cansado ali. Eu vejo ele compromissado a cumprir tudo o que ele havia dito e falado, como vi o meu Senhor também se dedicar. Então, quando nós passamos a ter a identidade do Messias, quando passamos a ter as características e divulgações do que ele faria, da sua obra, da sua autoridade, do seu poder, não só na condição de filho, como também de Salvador, nós temos alguém indicado diretamente por Deus. Nomeado por Deus diretamente para ser aquilo que ele foi. Ou aquilo que ele seria. Ou deveria ser. E existem textos aqui que o Senhor, ele expressa claramente essa intenção de assumir a Escritura e provar que ele era o Filho de Deus, como também o Messias.